Fundo Imobiliário XPLG11 é desse fundo imobiliário que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você está caindo de paraquedas agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Barreto, o frentista e investidor. Já te convido a dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo de fundos imobiliários. E para a gente começar já com chave de ouro, as informações já estão aí na tela do Fundo Imobiliário XP, log Fundo de Investimento Imobiliário FI. Como a gente já consegue ver, ele é um fundo imobiliário de logística, né? O XPLG, geralmente quando tem LG é logística. O fundo que está cotado hoje, na hora que eu pego as informações para fazer o vídeo, é R$ 95,98. O valor patrimonial da cota desse fundo é de R$ 113,25. Então isso dá um P sobre VP de 0,85. Então se você comprar esse fundo a esse valor hoje, sendo que ele vale R$ 113, você vai estar pagando com 15% de desconto. Você vai estar pagando com P sobre VP de 0,85. Explicando um pouquinho do PVP, é uma medida que a gente usa para saber se o fundo está caro ou barato. Tem gente que diz que não se deve usar essa métrica para fundos de tijolo, mas claro que deve, né, cara? O preço importa sim. Então, se o PVP tiver em 1, quer dizer que você está pagando o valor justo por esse fundo. Por exemplo, se aqui tivesse 1, esse fundo ia estar custando R$ 113. Como ele está custando menos de 113, que é o valor patrimonial da cota dele, é o que ele realmente vale, então o P sobre VP está abaixo, tá? 0,85, porque ele está com 15% de desconto. Se tivesse acima de 1, por exemplo, 1,10, por exemplo, você ia estar pagando 10% mais caro, você ia estar pagando com ágio, que a gente fala, né? Então você ia estar pagando um prêmio para ter esse fundo na sua carteira. Mas nesse caso aqui a gente está pagando com desconto. Quem é cotista, né? Eu falo a gente assim, os cotistas, porque eu na verdade não tenho cotas desse fundo na minha carteira. O último rendimento que esse fundo entregou foi de 66 centavos, então a gente vê que ele custa R$ 96 e paga 66 centavos. Isso deu um yield de 0,67% ao ano. Tem gente que acha isso bacana, um yield já aceitável. Porém, para mim, minha opinião, eu acho muito pouco. No mínimo aí 0,75, um pouco mais que isso. O fundo tem um patrimônio líquido de 3,1 bi, então é um fundo bem grande também da nossa bolsa de valores. Então aqui, como eu falei para vocês com relação aos proventos, aqui mostra todos os proventos desde o início do fundo. Ele é um fundo de 2018, né? Então a gente vê que ele vem pagando sempre nessa faixa dos 60, 65, por aí. Sempre pagando nessa faixa de dividendo mensal. Cai um pouquinho aqui, mas acontece de vez em quando, mas está sempre nessa faixa. Então, se você comprar esse fundo, você sabe que você vai receber por aí. Daqui para cá ele vem subindo, na verdade, né? De 2021 para frente ele está sempre subindo devagarinho, mas está subindo os rendimentos. Então, se você sabe que você vai receber por aí 60 e pouco, 70 centavos, vai estar sempre nessa faixa de rendimento. Isso é bom porque você fica é um negócio mais previsível. Então, são aqueles fundos que ficam oscilando muito os rendimentos, né? Aqui a gente consegue ver que é um fundo que tem 13 ativos em 6 estados diferentes e os estados estão listados. Aqui ao lado, sendo a grande maioria esmagadora em São Paulo, que é essa parte em azul aqui. Então a gente vê que a grande maioria dos ativos do fundo está localizada em São Paulo. E já dando um salto aqui para dentro do relatório do fundo, a gente vê que ele tem uma área bruta locável própria de mais de 950 mil metros quadrados, bem grande. Está atualmente com uma vacância física de 8,8%, uma vacância financeira de 2,3%, então bem pequena. E na imprensa líquida é apenas 0,4%. Então a situação está bem controlada. E aqui a gente consegue ver o crescimento da área bruta do fundo imobiliário. Esse gráfico aqui mostra para a gente o crescimento da área bruta locável do fundo. Nesse gráfico a gente consegue ver a comparação do fundo com relação ao IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, que mede a performance dos fundos, né? Então a gente vê que ele perdeu para o IFIX, mesmo tendo retorno total aqui de cota mais dividendo. A gente vê que ele entregou 25% de retorno, enquanto o IFIX entregou 26%, e a cota patrimonial valorizou somente 13%. E é bem bacana, né, a valorização da cota, porém, como os rendimentos dele são bem baixos, então ele acaba perdendo até mesmo para o IFIX, acabou nesse período, né, durante o período de existência dele. E dando uma olhada aqui na parte de ativos do relatório, a gente vê que ele tem 91% investidos em imóveis, 7% ele tem cotas de fundo imobiliário, eles também têm algumas cotas de FIIs, e 2% estão em aplicações financeiras. E a tipologia dos contratos, a gente vê que ele tem 53% dos contratos típicos e 47% são contratos atípicos, que são aqueles contratos que trazem mais segurança para a gente, porque o atípico é aquele contrato que, se o inquilino sair antes do prazo, ele tem que pagar todo o aluguel, todo o valor que ficar para trás, mesmo ele não permanecendo mais no imóvel, ele vai ter que pagar tudo até o final. Nos índices de reajuste dos contratos, a gente vê que a grande maioria é IGPM 40% e IPCA 57%. Uma informação interessante que eu queria trazer para vocês aqui é com relação aos cotistas do fundo. A gente vê aqui que 82% dos cotistas desse fundo imobiliário são pessoa física, então bem bacana, bastante. 18% são institucionais, são pessoas
jurídicas, vamos dizer assim, né? E a grande maioria desses investidores está aqui no Sudeste, sendo 74%. A gente vê que ele cresceu bastante o número de investidores e no primeiro trimestre de 2022 fechou com 279 mil cotistas investindo nesse fundo. E aqui nessa imagem a gente consegue ver alguns dos fundos imobiliários que têm cotas desse FII, então a gente vê que ele é um fundo imobiliário que muita gente gosta, até mesmo os outros fundos imobiliários têm cotas dele. E o incrível que eu achei que o HGLG é o fundo imobiliário que tem mais cotas dele. Tem mais cotas até que alguns FOFs. Engraçado isso, né? Como a gente confere ali, o HGLG tem 200 mil cotas desse fundo. Então, doideira, velho. Um fundo de logística com uma posição tão grande assim num outro fundo de logística. Maneiro, bacana. E aqui a gente consegue ver alguns locatários do fundo, que são a Especulativa Cajamar, Via Varejo, CSLog São Paulo Prêmio, Leroy, GPA, Renner, B2W, Mobile e outros. Então é um fundo bem diversificado também na questão de locatários, bastante locatários aqui. E no setor de atuação dos locatários tem comércio varejista, especulativo, materiais de construção, comércio e distribuição de alimentos, logística e outros. Então a gente consegue conferir que é um fundo bacana, um fundo bem grande, um fundo que paga rendimentos recorrentes e sempre naquele patamar de valor ali, que você vai ficar bem tranquilo sabendo mais ou menos quanto que vai receber por mês. Porém, como eu falei para vocês, é um rendimento um pouco baixo, na minha opinião. Por exemplo, tem outros fundos aí de logística até mais baratos que ele, pagando bem mais com relação à porcentagem ali do rendimento mensal, né, do yield mensal. Mas para quem busca segurança, esses fundos, o XPLG e o HGLG, são fundos muito seguros, porque já estão bastante tempo no mercado, mais tempo, né? Já são bem grandes, já são gigantes da nossa indústria. Então, a segurança muitas vezes fala mais alto, né? Apesar de estar investindo pouco tempo, eu sou bem solto nessa parada, vamos dizer assim, né? Eu gosto de um rendimento um pouco acima da média, então eu invisto em fundos um pouco mais arriscados, como é o caso do meu fundo de logística da minha carteira, que é o RELG. Tá bem arriscado. Quem viu a live aí do Baroni com um dos gestores da REC, viu ali como é que tá a situação do fundo, e eu não tô nem aí, meu irmão. Tô pagando barato, tô recebendo um bom rendimento, é isso que eu quero. Isso não é recomendação de compra, não é para você fazer isso na sua carteira, hein? Você tem que sempre buscar segurança, a não ser que você seja bem arrojado, bem doidão, que nem eu. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!